Amém? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Feche os seus olhos. Pai, te agradecemos por mais essa noite, Senhor. Nós estamos aqui na dependência de Ti, crendo que esse Espírito que tem nos movido a estarmos nos envolvendo cada vez mais contigo é o mesmo Espírito que hoje irá nos ministrar e ensinar as Tuas verdades, Senhor. Eu agradeço pelo esse dia que começou tão maravilhosamente bem, porque o Senhor esteve dos nossos lados. E eu tenho certeza que o Senhor continuará conosco até o fim. A Tua promessa é essa, que até o fim o Senhor estaria conosco. Por isso, Deus, nós já Te agradecemos. Depositamos toda a confiança e esperança na Tua palavra, porque ela nos basta. Ela é o rumo que nós precisamos, o norte para as nossas vidas. Sem ela, nós não teremos direção. Por isso, nós confiamos totalmente a nossa vida e o nosso ser diante da Tua palavra. É o que nós Te agradecemos essa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senão eu perco a hora aqui. O tema dessa noite é missões. O olhar de Deus sobre o mundo. Eu achei oportuno falarmos sobre missões, porque missões, infelizmente, é um assunto que eu já tinha por opinião, mas depois do curso que nós fizemos junto à Jocum, que é uma junta missionária, e também ouvindo alguns missionários, vendo alguns testemunhos, eu acabei solidificando essa opinião de que missões está sendo esquecido pela igreja. E a igreja, ela não entende muito bem o que é missões. O que é essa expressão que não foi criada no início da igreja cristã, na era cristã, foi criada muito tempo depois por alguns teólogos católicos, mas que sempre esteve inserido dentro do contexto da palavra do Senhor. E isso hoje, em 2017, é muito preocupante. Por quê? Porque as pessoas têm missões como apenas um período onde é enviado alguém que é sustentado por determinada denominação para levar a palavra de Deus a pessoas que ainda não ouviram falar do Evangelho. Se fosse por si só, já seria muito importante. Por quê? Porque hoje no mundo, com toda essa globalização, com tudo que tem acontecido, nós vemos que ainda muita gente, mais de 2/3 da população, não tem acesso à palavra do Senhor. Mais de 1/3 ainda não conhecem esse Evangelho da maneira que eu e você conhecem. Porque ouvir falar de Cristo é uma coisa. Quando você ouve falar de Cristo, é como você ouviu falar de Buda, de Maomé, de tantas outras pessoas. Você reconhece que aquela pessoa fez parte da história, que fez parte de algum período, foi uma pessoa importante. Mas conhecer a Cristo é fundamental. Isso importa na salvação daqueles que ouvem. E esse tema tem sido esquecido pela igreja justamente porque ela não compreende o que é missões. Eu não sou um missionário. Eu chamo os outros de missionário para ver se eles viram missionário, mas eu não sou missionário. Mas eu procuro entender o que é esse universo. Porque missionário não é aquele que tem um título ou que de repente tem uma carteirinha de uma igreja.
Missionário o é aquele que crê que faz parte do reino de Deus. É diferente a concepção da gente olhar, por exemplo, para um pastor Mauro, que é um missionário. É diferente de você olhar para outras pessoas que são missionárias de carreira, que estão ali todos os momentos vivendo isso. E você entender que você também está no mesmo patamar. A única coisa que tem da diferença de um para com o outro é a entrega. É a consciência de que ele o é. Nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, já nos é proposto uma nova carreira. Não sei se você entendeu bem quando você entregou sua vida a Jesus. Quando Ele te aceitou no reino dele, Ele automaticamente já te ofereceu uma nova carreira, diferente daquela que você estava se promovendo ou se preparando para viver. E essa carreira, ela começa quando você toma consciência de que você já faz parte de um novo reino e de que este reino é um reino que existe de verdade. Não é apenas uma força ou uma ficção científica que nós, cristãos, criamos para nos situarmos. Ele existe mesmo. Você acredita? Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. Você acredita que o reino de Deus ele existe mesmo? Ele é verdadeiro para você? Amém? Você acredita? Você acredita que você faz parte dele? Então você já é automaticamente um missionário. Esse tem sido o grande problema da igreja, principalmente a igreja aqui no Ocidente. Ela acha que, devido às nossas raízes religiosas, de tudo aquilo que nós tivemos para trás, ela acha simplesmente que a organização religiosa é importante. E que você, como um funcionário de empresa, como dono de uma empresa, apenas está ali participando de uma maneira alheia, não de uma maneira direta. Mas no reino de Deus é diferente. O reino de Deus, ele exige de cada um de nós simplesmente tudo. Tudo. É diferente das religiões que elas te permitem ter uma certa liberdade e até de repente barganhar com eles de acordo com a sua necessidade. O reino de Deus, ele não permite isso. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Jesus mostrou isso várias vezes. Aquela viúva, ela chegou e depositou tudo o que ela tinha. Apenas aquelas moedinhas, era tudo. E Jesus falou, ela deu tudo que ela deu. Tudo que ela fez foi o máximo dela. Os outros deram quantias maiores, quantias melhores, mas não foi o tudo deles. E por que Deus, ele espera tudo de nós? Porque ele vai nos levar para outro lugar. E ele espera que você já esteja vazio de tudo quando ele vier te buscar. Missões não é um assunto apenas que envolve algumas camadas da igreja. Deveria envolver toda a igreja. Porque o evangelho não é parcial. Quando a Bíblia nos chama de corpo, esse corpo não está esquartejado e trabalha individualmente como partes que pensam por si só. Essa unidade que nós temos é para trabalharmos juntos. Aquilo que eu não sou capaz,
essa capacidade que falta em mim está aí no meio de vocês. Aquilo que eu ainda não consegui atingir, para que a obra que Deus me propôs seja aperfeiçoada, está aí com vocês. E se você não se dispor, eu também não vou conseguir avançar. E por isso que nós vemos hoje a igreja da maneira que ela está. Mas não fica triste não, porque eu não vim aqui essa noite para deixar você chateado, nem para puxar sua orelha. Eu vim aqui trazer uma novidade para você. Eu vim hoje aqui para trazer a alegria de participar desse reino. É isso que Deus quer, que você participe desse reino. Quando Deus começou essa ideia de missões, lá no livro de Gênesis, volta lá no começo, no primeiro livro, e nós vamos ver um resumo claro, um esboço rápido de uma obra missionária. Gênesis capítulo 3. Versículo 9. Diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. Esse onde está foi a primeira obra missionária, o primeiro ato missionário que nós temos relatos na Bíblia. Quem conhece aqui esse texto, é um texto bem secular, assim, bem universal, a tentação do homem, né? Quando a Eva é tentada e cede, e logo ela também, juntamente com seu marido, cai, e Deus está ali no jardim a visitá-los. A Bíblia diz que toda tarde o Senhor passava a visitar, a ter um contato, uma relação próxima com a sua criação. E aí nós vemos que Deus, sabendo onde eles estavam, fez a pergunta: onde estás? Veja, quando o homem peca, ele se afasta de Deus. Existe alguma coisa lá dentro, eu não sei bem aonde está na nossa cabeça, na nossa consciência, mas existe um botãozinho lá dentro, que quando nós cometemos um pecado, ele é acionado. E quando esse botão é acionado, ele já traz imediatamente a vergonha. E aí o homem se retrai, e aqueles que sabem que cometeram um agravo contra Deus, procuram ficar longe, para que o Senhor não veja. É uma historinha meio de criança, porque a gente está falhando um pouquinho, né? Quem é que está? Você que está me tesourando aí, né? É uma historinha meio de criança, porque nós sabemos que Deus sabe onde eles estão, sabe o que nós vamos fazer. Mas é interessante como Deus retrata essa história. Ele vai até o homem e procura ele. A obra missionária de Deus já começou desde o início, com o primeiro casal, mostrando a eles a importância de Deus estar no meio deles. E aí nós vemos, no decorrer dessa narrativa aqui, que o homem se justifica, a mulher se justifica, a serpente se justifica, todo mundo tem sua desculpa, só que aí Deus dá a sentença para todo mundo, e no versículo 21, ele diz: E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. O versículo 21 mostra que Deus resolveu o problema que havia acontecido. Colocou novamente em ordem aquela desordem.
por que missões é tão importante para a igreja hoje. Porque só através da igreja, só através da obra que Deus tem para fazer, através da vida de cada um aqui, é que nós vamos conseguir levar um pouco de ordem para a vida daqueles que estão em desordem. Não é fácil você olhar para o mundo do jeito que ele está. Acredito que todos aqui, eu pelo menos já estou cansado de ligar a televisão e ouvir as notícias. Se é no Brasil, não tem mais ninguém que não tenha sido alvo da Lava Jato. Todo mundo parece que tem um rabo preso. A gente não tem, parece que, mais esperança em que essa nação tão maravilhosa se coloque de pé novamente. Você olha para o mundo, o cenário é o mesmo. Você olha para a política mundial, tudo está se preparando. Não sei se você já entendeu a lógica que está acontecendo, mas parece que todas as grandes nações e todos os grandes centros estão passando por problemas políticos e sociais. Isso aí é justamente por quê? Porque virá um homem que dará a solução para tudo isso. Esse homem não é o nosso Cristo, nós sabemos. Então, as coisas estão acontecendo e parece que não tem mais esperança, parece que não vale mais a pena a gente confiar no próximo. Parece que o objetivo de Deus em fazer o homem, em criar alguém à sua imagem e semelhança, parece que está cada vez mais naufragando. As pessoas estão mais duras de coração, mais egoístas. As pessoas pensam cada vez menos, né? Acredito que vocês, graças a Deus, nós temos pouco trânsito lá na cidade onde eu moro, mas você vê, pouco tempo que você passa aqui no trânsito, como as pessoas são egoístas, como às vezes 2, 3 minutos para uma pessoa significa o fim da vida dela. Se você passar na frente, você já se torna automaticamente, sem ela te conhecer, inimiga dela. E parece que não tem mais solução. Parece que só esperar Jesus, mas não é bem assim. Aí, aonde nós desaguamos na verdade do Evangelho. Aí onde a gente consegue enxergar lá no fim do túnel, como diz o ditado, uma luz. Essa luz que vem em direção a essa escuridão toda que a terra está passando, se chama Evangelho do Reino de Deus. Esse que trouxe cada um aqui que hoje está a consciência de que precisava de mudanças. Que havia uma proposta bem melhor. É esse Evangelho, é esse Deus que nós vemos aqui, vestindo esse homem e essa mulher, colocando novamente a ordem naquilo que estava em desordem. É esse Deus que hoje está convocando você e eu para fazermos parte dessa missão. Missão, quando a gente pega a essência da palavra, significa ir em rumo a uma tarefa, ir em rumo a um alvo, ir em direção a um objetivo. E é isso mesmo. O Evangelho, ele nos propõe isso. Irmos em rumo a um alvo. E o alvo do Evangelho são as pessoas que não conhecem. As pessoas que, assim como eu, há 15 anos atrás, 16 anos atrás, estava trancado dentro de um quarto, triste, pensando que não existia mais solução para nada. E aí um dia alguém falou para mim que existia uma solução. E essa solução mudou a minha vida. A igreja, ela não fala mais disso dentro do seu seio. Não é fazer uma campanha ou hoje nós arrecadarmos dinheiro para enviarmos um missionário. Isso aí não é fazer missões. Isso é enviar um missionário. Fazer missões significa pegar a bandeira que me é proposta e levantá-la o mais alto possível, para que todos vejam que eu faço parte daquele. Eu não sei
quanto mais a igreja vai precisar ser sacudida para que todos possam fazer essa obra. E não é questão de dinheiro, não é questão de dinheiro. A questão do dinheiro, ela é um grande problema. A questão financeira tem sido um grande problema. Mas ela não é a raiz. Ela é apenas consequência de um coração que não é missionário. É apenas consequência de uma consciência que não faz parte do reino. Eu pergunto para você hoje, você que trabalha, você que é registrado em alguma empresa, se você fosse mandado embora hoje da sua empresa, o que você faria amanhã? Qual seria o seu passo no dia de amanhã? Procurar outro emprego? Acho que seria o mais óbvio, né? Você estava trabalhando, faltou aquele trabalho, você vai correr atrás de outro. Mas por que isso? Eu acredito que por que essa resposta seria a mais coerente? Porque nós estamos focados nisso, né? Porque nós estávamos trabalhando, perdemos o trabalho, temos que continuar. As dívidas não vão parar. O reino de Deus é a mesma coisa. Quando você entra no reino de Deus, você tem que automaticamente já pensar no que você vai fazer amanhã dentro desse reino. Se esse reino não faz parte da sua vida, não se constranja, não precisa ficar triste. Não é obrigatoriamente exigido pelas Escrituras que você faça parte do reino de Deus. Você só pode fazer parte desse reino se você quiser. Se você não quiser, a vida continua. Os planos, os sonhos, eles vão continuar. Esse passo que nós vemos, que Deus deu direção ao homem, foi fundamental. Enquanto eu estava pensando nesse texto, me veio uma pergunta: por que Deus não acabou com tudo naquela hora? Nem eu, nem você estaríamos discutindo nada disso hoje. A gente nem saberia do que aconteceu naquele momento. Porque Deus deixou registrado isso. Eu acredito que para mostrar para mim e para você que para Deus é muito mais fácil, para Ele não existe dificuldades, Ele pode fazer tudo novo. Mas Ele prefere muitas vezes pegar aquilo que está meio em desordem e mostrar ao homem que ele tem poder para colocar em ordem. Tem muitas pessoas que não se dão ao reino de Deus porque elas têm medo de serem cobradas. Deus, ele nunca vai exigir de nós além daquilo que nós podemos fazer. Você já parou para pensar? Deus, ele não vai te propor algo que você não vai conseguir alcançar. Seria ilógico da parte dele. As coisas impossíveis são para Deus. Amém? As coisas impossíveis são para Deus. E essa frase ela é bem clara. As coisas impossíveis, porque para nós é impossível. Só Ele poderia fazer isso. Não existiria a possibilidade de nós fazermos o impossível. Por isso que Ele está dentro desse contexto. Acredite que quando você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, enquanto você está ouvindo o que Deus está querendo dizer para você, algo dentro de você já está começando a ser processado. Mas, até o final dessa nossa reunião, cabe a você decidir se isso vai nascer ou não. Não cabe a Deus. Cabe a você, cabe a mim. Você vai ter, até o final, as informações para você decidir o que você quer. Mateus 24, lá no Novo Testamento, esse texto ele fala sobre a vinda do Filho do Homem.
a vinda de Cristo, a segunda vinda. Só que ele não fala somente sobre isso. Mateus capítulo 24 diz assim, a partir do versículo 9: Então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Nesse contexto, quando Jesus aponta a questão da vinda dele e do início desse fim que nós conhecemos dentro das Escrituras, nós conhecemos como a grande tribulação, nós vemos esse versículo 14 inserido dentro de uma lógica que é o Evangelho sendo pregado a todas as gentes. Quando nós olhamos para esse contexto, acredito que a igreja, ela pensa, Deus já promoveu e já separou sinais claros para que eu e você identifique a vinda do Filho do Homem. Quando ele estiver próximo, essas coisas irão acontecer. Uma delas, que é para mim hoje talvez o top de todas as profecias, é a reconstrução do templo, justamente o que Jesus estava falando com os discípulos aqui. Eles viram o templo e aí Jesus falou, esse templo vai ser derrubado, mas nos últimos dias virá um outro templo, e quando esse templo for construído, todos nós iremos entender o que Jesus disse bem claro aqui. Mas dentro do contexto está eu e você. Este Evangelho do Reino será pregado. Eu fiquei pensando, o que é mais importante para nós como igreja hoje? Assistir a construção do templo ou pregarmos o Evangelho? O que é o que está mais próximo daquilo que Cristo propôs à igreja? Assistir à construção do templo que irá acontecer ou pregar o Evangelho? Eu digo que para muitos hoje, ficar esperando o primeiro tijolo ser colocado lá em Jerusalém está mais fácil. Sabe por quê? Porque até lá eu não preciso me preocupar com nada. Até essa consolidação dessa profecia, eu posso estar alheio a toda a realidade do Evangelho. Mas, a partir do momento que a primeira pedra for colocada, aí as coisas mudam de figura. Sabe por quê? Porque aí, questão de tempos, nós sabemos ali que é um período de 7 anos. Tudo que nós vemos como narrativa sobre a profecia do fim começará a se cumprir. E se nós achamos hoje que as coisas estão difíceis, nesse período será muito mais, ou de uma esfera que ninguém jamais imaginaria que ia acontecer. Hoje, se você vai no YouTube e começa a assistir os vídeos falando sobre a perseguição da igreja no mundo islâmico, você fica aterrorizado com tanta barbárie que está acontecendo. Mas isso não se comparará
ao que vai acontecer nesse período curto. Mas aí parece que a igreja está muito mais acomodada a assistir do que a agir. E o que isso tem relação com a minha fé? Quando Cristo vier, Ele irá esperar de cada um de nós aquilo que nós fizemos pelas nossas vidas. Seria muito fácil nós criarmos um contexto e falarmos somente sobre as ofertas, sobre os dízimos, sobre a doação, sobre as coisas que podem ser feitas para nós levantarmos dinheiro. Difícil é você levantar vidas para esse reino. Porque o dinheiro, ele se tornou tão necessário que ele tem até sido achado em falta. Porque quando a pessoa pensa, quando a pessoa está pensando em missões, ela automaticamente sabe que a sua vida, a sua finança, os seus planejamentos têm que estar todos voltados para o reino de Deus. Mas quando é o contrário, não. Infelizmente, a gente não gosta, e eu acredito que não existe necessidade de ficar falando tanto sobre os dízimos e as ofertas. Para mim é muito mais importante tocar na ferida daqueles que se acomodam nas cadeiras das igrejas do que falar daquilo que eles podem dar como ajuda. Dia 19, se Deus permitir, nós vamos estar indo para a Bahia. Nós poderíamos hoje estar fazendo uma campanha, fazendo algo para levantar recursos, mais recursos. Mas Deus não vê necessidade de tanto recurso se não houver vidas envolvidas. E aí é que, como eu falei no começo, o Evangelho não se torna uma notícia triste, mas se torna uma notícia alegre. Porque a partir do momento que você começa a fazer parte, você começa a ver como você é importante para Deus e como Ele olha para você. Como Deus enxerga cada um que está hoje aqui dentro. Quando você começa a se envolver com as coisas dele, Ele começa a te mostrar como Ele te vê. Não é como o pastor, nem como o presbítero, nem como o diácono vê, mas é como Deus vê cada um que está aqui hoje. E você pode ter certeza, meus irmãos, quando Deus Ele nos sinaliza que nós estamos ali dentro do reino dele, nós temos forças para vencer as nossas barreiras. Eu acredito, assim como eu, que todos aqui têm os seus problemas. E sabe qual é o grande segredo de nós vencermos os nossos problemas? Pensar nos problemas dos outros. Como assim? Eu vou deixar os meus problemas de lado e vou correr atrás dos problemas dos outros? Aí eu estou lascado, né? Agora eu não consigo nem dar conta do meu, vou dar conta dos outros. Mas é exatamente isso o Evangelho. Essa é a proposta do Evangelho. Você não centrar a sua vida mais na preocupação das suas necessidades, das suas dificuldades, mas é pensar no próximo. Eu não sei se você já experimentou isso, mas como é bom você ver um fruto de algo que você plantou. Alguns aqui já moraram na roça, tiveram esse privilégio de repente colocar uma sementinha ali, e aí daqui a alguns meses ver o fruto daquilo. Eu tenho esse privilégio dentro da minha casa. Outro dia eu estava conversando com a minha esposa. Falei, Nara, olha como é maravilhoso. E olha como a palavra de Deus é fiel, e Ele é fiel e verdadeiro para cumprir essa palavra. Um dia eu estava aqui em São Bernardo e nós nos propomos a fazer um trabalho voluntário para ajudar missões. Nós catávamos latinha, a maioria daqui sabe. E eu tinha as duas pequenininhas só. A Jordana era bem pequenininha, a Rubia é menorzinha ainda. E muitas vezes nós saíamos aí pelas ruas, eu levava elas no centro, aí na Marechal, e eu ficava envergonhado. Elas corriam em todo canto e pegavam a lata.
Porque em casa eu sempre falava para elas: filhas, nós estamos fazendo isso para ajudar. Missões. E eu às vezes estava despreocupado, não estava pensando naquilo ali. E elas iam lá e me lembravam, pegavam uma latinha, a gente ficava até preocupado quando saía com elas na rua, porque qualquer lata elas corriam e pegavam. E hoje, o meu ministério, o ministério que nós temos lá em Bragança, com as crianças, depende exclusivamente dessas crianças que hoje estão do meu lado. Elas são hoje o apoio que eu precisava para o meu ministério. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eu acreditei em missões. Eu acreditei que fazer parte do reino de Deus é viver missões. Ah, mas eu precisei trabalhar, precisei fazer as coisas, sim. Mas isso não anula, nem tira. Você não precisa vestir uma roupa, como dizer na frente, eu sou missionário. Você só precisa o ser todos os dias. E enquanto as coisas estão acontecendo ao seu redor, Deus vai te estimulando cada vez mais a você conhecer. Eu acredito que você tem o desejo de conhecer a Deus. Eu acredito que se você pudesse hoje conhecer um pouquinho mais de Deus, você conheceria. Conheça missões. Você vai conhecer mais a Deus. Você vai conhecer a fundo o que é a vontade de Deus. A questão financeira, ela é sempre suprida quando há pessoas voluntárias. E esse mês, eu estava pensando, vendo muitas coisas na internet, e uma questão me tocou. E eu fiquei preocupado, porque eu já estava ficando meio triste com tantas coisas ruins que estão acontecendo. Mas eu comecei a ver uma luz no fim do túnel que está acontecendo no mundo. Não é só no Brasil. Pessoas que nem eu e você, que não têm condições de ajudar ninguém, que andam mais apertado do que lá sardinha dentro da lata, estão fazendo muito pela vida das pessoas que estão precisando. Ontem eu vi o testemunho de um casal que era morador de rua, não tinha casa, um grupo construiu uma casa de madeira para eles, e eles hoje, o casal, está construindo casas para outras famílias moradoras de rua. Como isso pode acontecer num mundo tão triste, tão cercado de coisas ruins? Porque o Evangelho tem chegado até essas pessoas. O Evangelho tem sido absorvido por uma pequena parte de pessoas que querem levar essa chama à frente. Nós só estamos aqui hoje porque alguém pregou o Evangelho para a gente. Não haveria possibilidade nenhuma de eu conhecer o Miguel, de eu conhecer o seu Laércio, o Gerson, o Felipe. Não existiria possibilidade nenhuma. Mas sabe como nós nos conhecemos hoje? Porque um homem pregou o Evangelho para nós. Porque alguém pensou em fazer algo além do seu limite. De chegar para mim, para você e falar que existe uma esperança. Isso é missão. Não é comprar uma passagem hoje para a Turquia e ir lá ajudar o Ministério da Jocum, que está formando um orfanato com crianças que estão sendo abandonadas nas ruas da Turquia pelos seus pais. Eu tinha alguns vídeos que eu queria mostrar, mas eu não achei necessário. Sabe por quê? Porque eu conheço a igreja que eu faço parte. Eu sei qual é o Deus que eu sigo. Eu confio nesse Espírito que hoje está falando com você, lá no profundo, e te falando: vai, você pode fazer um pouquinho mais. Você pode estar pensando: eu não tenho uma capacidade nenhuma de ajudar ninguém. Eu vim aqui para poder alguém me ajudar. Às vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente não consegue mesmo. Mas você pode ter certeza, se você der ouvidos, aquilo que o Espírito de Deus está falando para você essa noite,
você não vai ter somente forças, mas você, eu, seremos amanhã referências para uma geração que está morrendo. Acredite que o reino de Deus, ele faz parte da sua vida, porque senão não tem sentido nós estarmos aqui. Ou nós rodamos e caímos numa mesma questão: somos apenas religiosos. Se você desejar, eu tenho certeza que a partir de hoje Deus te fará um missionário. Deus levará você para lugares que você nunca imaginou. Talvez você tenha dinheiro hoje, que nem eu não tenho dinheiro hoje para fazer uma viagem, mas Deus te levará para fazer a viagem que Ele tem planejado para a sua vida. Acredite, não deixe que essa realidade que o mundo apresenta para a gente, que nós temos que pensar somente no nosso ventre e pronto, não acredite que isso é tudo de Deus. Não acredite. Hebreus capítulo 12, um pouco mais para frente, nós vemos Paulo também mostrando isso daí. E interessante que os apóstolos, eles tinham isso como uma verdade para eles. Hebreus capítulo 12. Diz assim do versículo 12 em diante: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O apóstolo Paulo, ele insistia em todas as suas cartas, e o escritor de Hebreus, aqui narrando essa carta, ele também insiste. Pedro, João, insistia: tenhai em nós o exemplo que vocês precisam para ser imitadores, nossos seguidores. Sabe por quê? Porque vocês precisam copiar aquilo que nós fazemos, porque o que nós fazemos é o reino de Deus. O que nós fazemos é o Evangelho. Nós, esquecendo de coisas que ficaram para trás, de coisas que estavam ligadas à nossa vida, hoje nós prosseguimos rumo ao alvo da nossa fé, em busca de mais almas, de mais pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Se você, meu irmão, parar um minuto da sua vida e olhar ao seu redor, você vai ver quantas pessoas você pode ajudar. E não é com muita coisa. Eu não sei se você acredita que um abraço pode salvar uma vida. Um abraço é uma coisa tão simples, mas salva uma vida. Uma senhora foi salva por um abraço, literal. Ela era uma moradora de rua, usuária de crack há 18 anos. Toda suja, jogada no canto, uma jovem, bem arrumada, de família, missionária. Foi até essa mulher, fez ela se levantar e deu um abraço. Um abraço. Essa mulher disse no seu testemunho: quando ela chegou, eu vi um anjo chegando, porque ela era loira. Eu vi um anjo chegando. E aquele anjo, com as asas abertas, me pegou e me abraçou. Essa mulher hoje está fazendo, essa moradora de rua, se livrou das drogas, arrumou uma moradia, um trabalho, começou a fazer uma faculdade. E acredito que daqui a 2 anos ela se lançará no mundo missionário, porque ela disse:
um abraço me salvou. Faz toda a diferença. Quando você e eu estamos dentro do reino de Deus, não é nós que fazemos, é o abraço do Senhor. É aquele Deus que nós lemos lá em Gênesis, que poderia ter apagado com a borracha toda aquela história, mas Ele não quis fazer isso. Ele quis mostrar para mim e para você hoje, em 2017, que Ele continua atrás de missionários por isso. Em 2016, no final de 2016, foi lançado um filme, acredito que a maioria aqui já assistiu, a história verídica de um homem chamado Desmond Doss. Esse homem enfrentou sozinho a frente de batalha da Segunda Guerra Mundial, sem nenhuma arma. Sem nenhuma arma. Ele foi condecorado pelo governo americano como um soldado que salvou 75 almas, vidas, sem dar nenhum tiro. A história desse jovem é retratada por Mel Gibson num filme chamado Até o Último Homem. Esse homem é um cristão da Igreja Adventista dos Estados Unidos. E ele recebeu esse chamado. Ele não achou justo a maioria das pessoas, dos seus amigos, se alistarem para morrer diante do exército japonês e ele ficar em casa. Só que ele, pela sua fé, pela sua crença, ele não poderia matar ninguém. E o exército americano falou assim: você não vai para essa guerra, você não pode ir, você tem que levar uma arma para defender os seus amigos. Ele falou assim: eu não vou levar. Ele foi para a Suprema Corte. A Suprema Corte julgou o caso dele. E Deus bateu o martelo e liberou ele como um médico voluntário para ir até a fronte de batalha. Quando esse homem viu que não havia mais ninguém lá do batalhão dele, a maioria já havia morrido, ele perguntou para Deus: o que o Senhor quer que eu faça? E aí ele começou a ouvir lá no fundo vozes: socorro, socorro. E aí ele entendeu o que Deus queria que ele fizesse. Ele corria, pegava um amigo dele do exército, voltava e descia ele. Ele fez isso com 75 pessoas. E todas as vezes que ele voltava, ele dizia no seu relato, ele olhava e falava para Deus: Deus, me dá só mais uma alma. Só mais uma alma. Imagina se um homem como eu e você, franzinos, incapazes, conseguiu salvar 75 pessoas. Imagina quantas pessoas nós vamos poder levar para o reino de Deus. Se cada um aqui, até o final da sua carreira, salvar 75 pessoas, nós teremos mais de 1000 pessoas fazendo parte desse reino que você faz hoje. E isso não vai precisar de muito dinheiro, não. Vai precisar apenas de você se dispor a se tornar um missionário a partir de hoje. A sair daqui com essa consciência de que o Evangelho, ele não é apenas ouvido, mas ele é vivido. Talvez você tenha ouvido a mensagem, mas alguém teve que levar até você. Você de repente não conhece a história dessa pessoa que levou o Evangelho até você. As pessoas que trouxeram o Evangelho para o nosso país tiveram que dar às suas famílias, aos seus filhos, para que eu e você tivéssemos oportunidade. Será que não vale a pena a gente tentar fazer isso por pelo menos mais uma pessoa? Se o reino de Deus, se o Evangelho do reino de Deus, ele não transformar a gente de dentro para fora, nós não iremos passar de religião. É por isso que as igrejas hoje estão tão cheias. Porque elas
não querem que ninguém se levante para fazer nada, somente que pague por aquilo que está sendo vendido. Deus não quer isso de você. Deus quer a sua vida. A partir do momento que você der a sua vida para Deus, Ele vai transformar tudo que você tem feito até hoje e vai te levar a lugares que você nunca sonhou. Eu fico triste de saber que o pastor Mauro está sendo impedido muitas vezes de ir embora daqui por questões financeiras. Mas o problema não é o dinheiro. Não é o dinheiro. O problema são as igrejas que não amam missões. Eu fiz 14 aulas. Cada aula era uma pessoa diferente, um pastor diferente. E todos esses pastores me falaram uma coisa muito triste. Nas nossas igrejas, o dinheiro tem sido levado. Mas nós não temos encontrado pessoas que queiram ir. Um pastor falou que ele mandou, eles fizeram uma oferta para ele, e a igreja, sem que ele soubesse, esse missionário falou que, sem ele saber, eles chegaram num concílio e falaram: a gente não vai liberar esse dinheiro para missões agora, porque não é tão necessário agora, nós vamos fazer um palco para a nossa igreja. E esse missionário é um jovem, muito, muito bacana, um rapaz que está com um bebezinho de 1 ano e 2 meses agora, e está indo passar frio e fome na divisa da Coreia do Norte com a China, para tentar passar uma folha desse evangelho que está na sua mão para um norte-coreano tentar ser salvo. E ele falou aquilo com tanta alegria. Ele não falou triste, chorando, com pena dele mesmo, não. Ele falou com uma alegria muito grande. Sabe por quê? Porque é isso que é fazer parte do reino de Deus. Não é ficar lamentando porque não tem o dinheiro para fazer as coisas, não. É saber que Deus, Ele é poderoso. Mas Ele depende da gente. Da sua vida. Dos seus planos. Talvez, dentro do seu plano hoje, essa noite que você chegou aqui nessa igreja, talvez o reino de Deus ainda não faça parte. Porque se ele fizer parte, eu tenho certeza que eu estou olhando para missionários e missionárias. Mas se não fizer parte, nós seremos apenas ouvintes. Mas alguns membros dentro desse mundo que hoje, pelo menos no Brasil, chega a mais de 45 milhões de cristãos. Quem dera que houvesse 45 milhões de cristãos no nosso país. Seria muito bom. Seria muito bom que esses 45 milhões, pelo menos 4 milhões, dessem não ofertas nem dízimos, mas dessem a sua vida por missões. No ano de 2017, 400 mil missionários foram enviados para o mundo. Imagina no nosso país com mais de 45 milhões de cristãos, o que a gente não poderia fazer. No ano de 2015, a Folha de São Paulo fez uma pesquisa de que por dia, isso envolvendo a Igreja Católica e a Igreja Cristã, no Brasil, por dia, é arrecadado de ofertas e dízimos 60 milhões de reais. Por dia. E essa mesma pesquisa aponta que desses 60 milhões que são arrecadados por dia, só 50 milhões são enviados por ano para missões. São destinados. Desse valor, cada 100 reais que é tirado desse valor, 95 reais que é destinado para missões é gasto dentro da própria igreja. R$ 4,95 são gastos
com missões em países que já conhecem o Evangelho. E apenas 0,5 centavos são gastos por pessoas que não ouviram o Evangelho do Reino de Deus. Como eu disse outro dia para um grupo de jovens, não falta dinheiro. Falta é amor. Porque quando tem amor, meu irmão, tem dinheiro. Eu acho que por amor você nunca deixaria o seu filho ou sua família passar fome, deixaria? Quando falta amor, falta tudo. É por isso que lá em Coríntios 13, nós lemos no início, o amor ele sofre, ele espera. Esse é o amor do reino de Deus. Fora isso, eu não vejo mais necessidade de ver um ajuntamento tão grande de pessoas falando em torno do nome de um Deus que eles não amam. Porque João disse, se você está olhando para alguém e não ama essa pessoa, como você pode ter tanta certeza que você ama a Deus a quem você não viu? Como sairmos para a igreja para nos reunirmos em nome de um Deus e por amor a esse Deus é tão fundamental que isso não consegue ser transferido para ninguém. Pense muito bem. Isso não é uma correção. Isso é uma injeção de ânimo para você que gostaria de fazer parte de missões. Nós nos alegramos. Igreja Aliança com Cristo é uma igreja privilegiada. Das 14 aulas que eu tive com pastores de cada igreja, igrejas grandes, igrejas tradicionais, eu pude sair de lá com uma certeza. A minha igreja, pelo menos, pensa em missões. Pelo menos, pensa em missões. Porque a maioria não quer nem falar sobre isso. Nós temos isso. E isso é o motivo de nós nos alegrarmos hoje. Sabe por quê? Porque nós só pensamos em missões. Porque existe um Espírito que nos leva a fazer isso. É esse Espírito que trouxe você hoje aqui, que está te motivando a ouvir e a entender que Deus quer um pouco mais de você hoje do que Ele quis ontem. Pense nisso, meus irmãos. A obra, ela não é feita de um homem só. E infelizmente, em 2017, missões têm sido esquecidas pela igreja. É muito bom nós nos confraternizarmos, é muito bom nós nos reunirmos. Mas se a obra de Deus, o reino de Deus estiver envolvido, será muito melhor, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que o seu coração a cada dia vai se alegrar mais de saber que você vai levantar e vai procurar fazer algo para alguém. Não somente lá na Bahia, aonde o Evangelho tem sido pregado, mas em muitos lugares, aqui em São Bernardo, em Pinhalzinho, em vários lugares, as pessoas estão precisando ouvir. Nós temos a resposta para eles. Eu e você conseguimos alegrar o coração das pessoas quando nós falamos que existe esperança. Essa esperança está dentro desse reino. E esse reino quer que você esteja dentro. Foi por isso que ele veio, para que todos nós nos juntemos para fazermos a obra que ele começou. Espero que você tenha entendido essa noite. Se nós arrecadarmos dinheiro hoje aqui para alguma obra missionária, será muito pouco ou quase nada diante de nós arrecadarmos vidas para trabalhar para esse reino. E você pode ter certeza que Deus, quando Ele vê você envolvido, Ele dará muito mais graça para você. Pense no que você ouviu, pense muito bem no que você ouviu essa noite. É esse o Evangelho do desafio
daqueles que não estão mais contentes em estarem sentados nas cadeiras confortáveis das igrejas, mas aqueles que estão loucos para abraçar tantos quanto o Senhor tem colocado no seu caminho. Leve esse evangelho que você conhece para aqueles que estão morrendo. Muitos estão aí padecendo e a gente não precisa ir para outro país, no nosso país mesmo. Nós temos muitos que morrem hoje, nessa noite, de frio, de fome e sem salvação. Pense no que você ouviu. No nome de Jesus, eu acredito que o Senhor, Ele levantará mais ainda essa igreja para ser uma igreja missionária. E ela conta com você. Não olhe para o lado e nem fale que é a responsabilidade do que está sentado no seu ombro. É sua responsabilidade. Está em você a salvação do reino de Deus para outras vidas. Amém?